Uma jovem cientista da USP de Ribeirão Preto é destaque entre as 25 melhores da América Latina. A Lívia Luísa Pinazzo é aluna do 5º ano de Medicina da USP e a pesquisa dela pode ajudar na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama, tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. A Lívia está conosco aqui no Visita para esse bate-papo. Lívia, seja bem-vinda ao Visita na Record. Muito obrigada, Rafael, principalmente por me receber, viu? Bom, primeiramente, parabéns pelo reconhecimento que você recebeu. Como é que foi? Como é que você sentiu, né? Como é que foi a emoção em ter esse reconhecimento entre as 25 melhores jovens cientistas da América Latina? Eu fiquei muito feliz. Primeiro que eu não esperava, assim. A história do prêmio foi que o meu trabalho nunca foi desenvolvido para estar num prêmio, e sim para fazer parte da vida das pacientes no dia a dia. Então, quando surgiu a oportunidade de me inscrever, eu pensei muito se eu ia me inscrever ou não. Quem me indicou foi o Danilo, que é bioinformata do laboratório em que eu faço iniciação científica, que é a minha pesquisa. E aí ele falou, por favor, se inscreve, eu acho que é a sua cara, precisa de muita divulgação a sua pesquisa. E aí ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, e aí eu me inscrevi despretensiosamente no último dia, né? Precisava fazer um vídeo, aí quando eu vi que tinha que fazer um vídeo, eu falei, ai meu Deus, será que eu vou realmente fazer isso? Não estava querendo fazer o vídeo? Não, mas aí eu fiz, e depois de um tempo, isso foi em dezembro do ano passado, depois de um tempo eu recebi um e-mail falando que eu estava na lista das 40 pesquisadoras da América Latina. Olha só. Aí eu já fiquei super feliz, eu falei, nossa gente, ótimo, incrível, estou realizadíssima. E aí depois de um tempo eles me chamaram para uma entrevista, por Google Meets, porque o prêmio é da 3M, né? E aí eles investem bastante em ciência e em divulgação científica. Só que eles são, a parte da 3M que organiza o prêmio é toda em espanhol. Então eu falei, eu não vou conseguir fazer entrevista porque eu não falo bem espanhol. Então vai ser muito complicado. Já pensei que tinha ido, né? Aí eles me mandaram uma mensagem falando, não, vai ter uma tradutora, fica tranquila. Fiz a entrevista, saí da entrevista falando, nossa, eu acho que realmente é uma oportunidade que eu quero muito, assim. E se eles me chamarem para mais alguma coisa, eu vou ficar muito feliz. Aí eu recebi um link do Google Meets, e aí no link eles falaram quem que eram as 10 do Brasil, né? Porque são 10 do Brasil e 15 dos outros países da América Latina. E aí é isso, estamos aqui hoje. Que coisa boa, nossa, imagino quando você recebeu a notícia, né? Estou entre as 25, deve ter sido bastante gratificante. Agora, Olivia, a sua pesquisa sobre o câncer de mama, né? É um tipo de câncer muito comum, mais comum entre as mulheres aqui no Brasil e no mundo também, como a gente disse. Por que você resolveu fazer a pesquisa sobre o câncer de mama? Bom, aí a gente tem que voltar bastante na minha história de vida, na verdade. Quando eu estava saindo do ensino fundamental, mais ou menos quando eu tinha uns 13, 14 anos, a minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. E, a princípio, assim, foi um choque muito grande, porque quando você fala de câncer, é sempre muito doloroso para as famílias, né? E aí, mas para mim, foi tão interessante estar com ela. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar com um paciente da sua família, mas eu me sentia muito bem em poder estar com ela e estar ajudando, sabe? E aí, nesse sentido, sempre que ela me chamava e sempre que eu podia, porque nem sempre uma criança pode estar, né, junto com o paciente, eu ia com ela nas consultas, nas quimioterapias. Você acompanhou todo o processo? Acompanhei tudo. Eu só não fui na radioterapia porque não podia e porque eu estudava, né, na época, então todos os dias eu não poderia faltar na escola. E aí eu fui acompanhando e foi aí que eu decidi que queria ser médica, para estar junto com os pacientes nesse momento sempre, todos os dias da minha vida, assim. E aí eu já tinha muita vontade de ser cientista, de investigar o mundo e tal, e aí tudo se juntou, assim. E aí quando eu entrei na faculdade, eu sempre quis ser oncologista, isso sempre foi muito presente em mim, só que eu não sabia bem como. E aí eu mandei um e-mail para o meu professor orientador, que é o professor Leandro Colli, do Laboratório Translacional de Oncologia. Isso eu estava no final do 2º ano da faculdade. E aí ele falou, vamos marcar um Google Meets, vamos ver o que você quer fazer, você tem o meu apoio, a gente vai trabalhar juntos. E desde então, isso já vai fazer quase 3 anos, a gente está aí pesquisando. E a mãe, como é que tá?
ela tá ótima hoje em dia. Que bom. Já faz 5 anos que ela tá curada e ela tá seguindo. Que coisa boa, muito bom. Olivia, agora como é que é a sua pesquisa, né? Como é que foi esse processo? O que ela fez, o que você fez, o que ela diz exatamente? Bom, a minha pesquisa ela é mais numa área de bioinformática. Tá. Então, isso não quer dizer que eu vou para um laboratório e faço células, etc. Não, eu trabalho mais no computador. Tá. Funciona assim. A gente pegou 760 mulheres do Brasil inteiro, são 5 cidades pelo Brasil, e a gente coletou o sangue delas. São 5 ml de sangue só. E aí a gente colocou no computador, né? A gente processou esses dados e viu o genoma, que é o DNA dentro das células. Tá. E a partir disso a gente consegue ver quais que são as mutações nos genes. Aí uma coisa mais técnica, isso se chama mosaicismo. Tá. O mosaicismo funciona assim, a gente está vivendo, normal, e aí por conta da poluição, cigarro, genética, as nossas células sofrem mutações. Ok. Mas às vezes o nosso sistema imunológico não consegue perceber essas mutações e não consegue consertar. Então surgem linhagens de células diferentes dentro da gente e muitas vezes essas linhagens diferentes podem gerar um tumor, um câncer, alguma coisa assim, uma doença. O mosaicismo, ele é muito estudado em outras doenças, tipo a esquizofrenia, doenças cardiovasculares, fora do país, principalmente na Europa. Então quando você vai transferir essas informações para usar nas nossas pacientes, a gente acaba não conseguindo, porque a nossa população é muito diferente. Então, a minha pesquisa é sobre isso, entender como que essas mutações acontecem dentro das mulheres e como é que a gente pode usar essas informações para criar rastreios melhores, então, para saber com antecedência como que essas mulheres estão, se elas vão ter câncer ou não, e também para ter mais ou menos uma previsão de quais tratamentos vão surtir um efeito legal naquela paciente. Lívia, eu tenho certeza que você vai ser uma excelente médica. Obrigada. Sabe por quê? Você explica as coisas difíceis, né, de uma maneira muito didática. Que todo mundo consegue entender, a gente conseguiu entender exatamente como é que funciona a sua pesquisa com as suas explicações e com os seus exemplos. É exatamente isso que eu imagino que a medicina precise muito, né? Tentar explicar para o paciente, né, para que ele possa te entender de uma maneira simples. Porque o que é mais difícil, eu imagino, né, em algumas situações, é essa comunicação, né, com o paciente para que ele possa entender. Tenho certeza que isso vai acontecer. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Aí na sua pesquisa você identificou que mulheres com descendência latino-americana têm maior risco de câncer de mama, de desenvolver? Isso. No nosso laboratório, a gente tem uma pesquisadora chamada Marina. E aí, ela me apresentou uma ferramenta em que a gente consegue saber mais ou menos qual que é a origem genética daquela pessoa. Então, todas as nossas pacientes, a gente conhece a origem genética delas. E a gente acabou percebendo que as mulheres latino-americanas, principalmente as mais ligadas aos nativos americanos, pessoas indígenas, têm maior chance de ter mosaicismo, que é esse processo que eu expliquei, e por isso elas têm maior chance de ter câncer de mama. Entendi. Agora, você acredita que essa premiação que você recebeu, voltando a falar aí da premiação, é uma porta aí para incentivar outras mulheres na área da pesquisa? Eu acho com certeza, tenho certeza que sim, sabe? Desde que eu recebi o prêmio e que isso acabou sendo divulgado e tal, primeiramente eu não imaginava que ia ser tão divulgado e que as pessoas iam ficar tão felizes. Eu recebi muitas perguntas, principalmente de meninas mais novas e pesquisadoras na mesma linha de idade que eu, sobre como fazer pesquisa, como que eu consegui conversar com o meu orientador, se eu tive medo. E sim, eu tive muitos receios, mas eu sempre prezei muito por ter as minhas perguntas respondidas. Eu imagino também que na sua formação acadêmica isso vai fazer bastante diferença, né? Muita diferença, eu acho. Olivia, me diga uma coisa, você falou de oncologia, mas já decidiu qual vai ser a especialidade que você pretende seguir? Já está fechado isso? Então, fechado a gente só fecha quando passa na prova de residência. Eu ainda estou no 5º ano, né? Mas a minha ideia hoje em dia, se fosse para bater o martelo agora, eu seria oncopediatra, que é o oncologista que cuida de crianças. De crianças. Bacana, muito bom.
Olívia, eu agradeço bastante a sua presença aqui no Visita na Record. Mais uma vez, parabéns por essa conquista e que a faculdade termine, que siga aí da melhor maneira possível e que esse seu sonho seja realizado. Obrigada, viu? Eu que agradeço pelo espaço e qualquer coisa, estamos aqui. Tá certo. Obrigado mais uma vez, viu, Olívia? Até uma próxima oportunidade. Tá bom.